O monstro mais assustador do Jurassic World Recomeço pode ser, na verdade, a maior vítima de toda a franquia. Gareth Edwards acabou de revelar novos detalhes sobre a origem do Distortus Rex, e a história por trás dessa criatura é muito mais cruel do que o filme mostrou, porque o T-Rex aparentemente não nasceu daquele jeito, ele foi transformado. E o mais curioso é que a explicação estava em uma cena que chegou a ser gravada, apareceu rapidamente no primeiro trailer, mas acabou ficando de fora da versão final. Uma sequência que mostraria exatamente o que os cientistas fizeram com esse animal e o porquê de se tornou aquela aberração gigantesca. E quando você entende o que aconteceu, fica difícil continuar enxergando o T-Rex apenas como o vilão da história. E vai ser exatamente essa história brutal que a gente vai ver agora nesse vídeo. Eu sou Eric Brelas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos nessa! Primeiro de tudo, vamos relembrar algumas coisas que a gente já sabia. Desde a divulgação do filme, o diretor Gareth Edwards tinha dado uma pista muito importante. O público sentiria medo do Distortus Rex, mas teria compaixão por ele. E eu vou admitir aqui pra vocês, eu passei o filme inteiro esperando essa virada. Eu tô falando daquele momento estilo King Kong, em que a gente começa a enxergar a criatura com outros olhos, mas depois percebe que na verdade, ela também é uma vítima. Só que se isso rolou no filme, eu acho que dá pra dizer com tranquilidade que ninguém conseguiu perceber. E pelo visto agora a gente finalmente consegue entender o motivo. A cena que entregaria todo esse peso emocional pro T-Rex, ela acabou sendo deletada. Segundo o diretor, essa sequência mostraria Henry Loomis e Duncan analisando aqueles embriões que aparecem rapidamente lá no primeiro trailer, além também de vários documentos relacionados à criação do Distortus Rex. Duncan começaria a ler os registros em voz alta e faria uma referência direta ao Frankenstein, e inclusive iria revelar o processo brutal usado para transformar aquele animal. E é aqui que a gente vê essa história toda ficando literalmente perturbadora. Para vocês conseguirem entender o tamanho da crueldade que foi feita com o T-Rex, primeiro a gente tem que explicar para vocês como é que os dinossauros eram criados dentro desse universo. Desde o Jurassic Park original, os dinossauros se desenvolvem dentro de ovos artificiais, nascem ainda pequenos e depois crescem rapidamente com a ajuda de aceleradores de crescimento. Até mesmo a Indominus Rex passou por um processo parecido. Já outras criaturas, como o Scorpius Rex, foram desenvolvidas dentro de tubos, permanecendo ali até atingirem determinado estágio. Só que o Distortus Rex não nasceu dentro de um ovo e também não nasceu dentro de um tubo. De acordo com Gareth Edwards, existia originalmente 2 Tyrannosaurus Rex naquela ilha, e um deles teria sido capturado quando já era adulto e usado pelos cientistas como base para a criação do T-Rex. E sim, eu acho que vocês entenderam onde eu quero chegar. Antes do T-Rex virar aquela aberração gigantesca que aparece no filme, ele era apenas um T-Rex normal, um animal já crescido, vivendo naquela ilha até ser arrancado dali e transformado numa cobaia viva. Inclusive, isso até pode ajudar a gente a entender um pouquinho mais o porquê o T-Rex compartilha algumas características tão semelhantes com um outro T-Rex que também existe lá naquela ilha, que no caso é o Amber. Os dois eles possuem aquelas placas ósseas nas laterais do rosto, o que reforça a ideia de que o Distortus Rex ainda carrega claramente a estrutura genética de um T-Rex adulto. Só que o detalhe mais cruel ele vem agora. Para aumentar ainda mais o tamanho daquele animal e transformá-lo na criatura colossal que praticamente engole um helicóptero no filme, os cientistas implantaram nele DNA de titanossauro. No papel, a ideia seria fazer com que o corpo do T-Rex assimilasse o tamanho gigantesco desses saurópodes. Só que o experimento saiu completamente do controle. Em vez de apenas crescer, o animal começou a sofrer mutações descontroladas. Os braços extras e todas aquelas deformações teriam surgido dessa mistura instável entre as células do T-Rex e o DNA do titanossauro. E segundo o diretor, mesmo quando eles perceberam que tinha algo dado muito errado e que as deformações estavam aumentando, os cientistas eles não pararam. Eles continuaram injetando material genético de outras espécies, tentando descobrir até onde aquela criatura ainda poderia ser modificada. E isso transforma o T-Rex literalmente em um campo de testes vivo. Cada braço extra, cada alteração no rosto e cada deformação que a gente vê naquele corpo não surgiram de uma vez. Tudo indica que essas mutações foram acontecendo aos poucos, conforme os cientistas continuavam colocando novos materiais genéticos dentro daquele T-Rex. E aí agora eu quero que você pare um pouquinho e imagine
pelo menos um pouco da fração do sofrimento que aquela criatura passava. Aquele animal, se é que podemos chamar ele disso, provavelmente era capturado, mobilizado, sedado e submetido a um novo experimento todos os dias. Depois os cientistas esperavam só para ver o que acontecia com o corpo dele e como ele reagiria. Se alguma coisa mudasse, eles analisavam o resultado e começavam tudo de novo, colocando o DNA de outra espécie até descobrir até onde aquela criatura poderia chegar. O que a gente vê no Jurassic World Recomeço não é um resultado de um experimento maluco, não. O T-Rex era o próprio experimento. Tanto é que isso até pode ajudar a gente a explicar alguns detalhes dentro do filme. Em determinado momento fica claro que os sedativos já não funcionam tão bem contra ele. Agora o que eu vou falar aqui é mais uma teoria da minha cabeça, mas pensa só, o T-Rex ele estava numa rotina extremamente absurda. Ele era dopado, injetava o DNA dele, ele viu o que acontecia alguma coisa, voltavam, injetavam o DNA nele, sedavam ele de novo, e de novo, e de novo. Esse processo acontecendo tantas vezes seguidas, eu não iria me surpreender se o corpo dele já tivesse tomado alguma espécie de resistência contra esses tipos de sedativos. Talvez seja justamente por isso que os cientistas já não conseguiam mais controlar a criatura da mesma forma. O corpo dele teria passado tanto tempo recebendo sedativos, modificações e diferentes tipos de DNA que em algum momento simplesmente parou de reagir como eles esperavam. Ah, e tem um outro detalhe bem curioso sobre o T-Rex. O sexo da criatura nunca ficou completamente definido. O próprio animal costuma ser tratado de uma forma mais neutra nos materiais relacionados ao filme, sem uma confirmação clara de que ele seja macho ou fêmea. E bom, levando em consideração tudo o que aconteceu dentro daquele corpo, pô, isso faz até sentido. Estamos falando de um T-Rex adulto que recebeu DNA de titanossauro e aparentemente material genético de várias outras espécies. Depois de tantas alterações empilhadas umas sobre as outras, a biologia original daquele animal pode ter sido completamente destruída. Só que toda essa história que eu tô contando fica ainda mais triste quando a gente percebe que os experimentos eles não terminaram no T-Rex. Depois de entenderem que modificar um animal adulto daquela forma era instável demais, os cientistas aparentemente mudaram de estratégia. Em vez de capturar uma criatura já desenvolvida e tentar transformar o seu corpo à força, eles começaram a fazer essas alterações ainda na fase de embrião. E isso explica o porquê existem tantos embriões mutantes naquele laboratório. Criaturas como o Mutadon de 2 cabeças e aquele Triceratops deformado pode ter surgido justamente dessa nova fase dos experimentos. Os cientistas aprenderam tudo que deu errado no Distortus Rex e passaram a criar os próximos animais já com aquelas modificações desde o início. Ou seja, o T-Rex teria sido apenas a primeira grande tentativa, e ele pagou sozinho pelo fracasso dos projetos. E é por isso que eu digo pra vocês, quanto mais a gente junta essas informações, mais aquela criatura deixa de parecer apenas um monstro genérico colocado dentro do final desse filme. Porque ele não escolheu ser violento, não escolheu ter 6 membros e muito menos escolheu se transformar naquela aberração gigantesca. Tudo isso foi feito com ele. E o Garrett Edwards ainda encerrou essa revelação dizendo que talvez essa origem possa ser explorada com mais detalhes no futuro. E de verdade, galera, eu não sei pra vocês, eu não sei qual é a sua opinião sobre o Jurassic World Recomeço, mas eu gostaria muito de ver isso. De verdade. Pode ser numa cena de flashback, pode ser talvez em algum spin-off, animação, tanto faz. Eu adoraria ver um pouco mais disso. Porque essa história sobre os experimentos em cima do T-Rex, a tortura que ele viveu, precisava ter aparecido no Jurassic World Recomeço. Tá aí uma cena que não merecia ter sido cortada. Sem essa explicação, o Distortus Rex acaba aparecendo apenas uma nova criatura mutante criada apenas pra perseguir os protagonistas. Mas quando a gente descobre o que aconteceu antes, aí tudo muda. Porque no fim das contas, aquele monstro era apenas um T-Rex normal. Ele vivia naquela ilha ao lado de outros animais da mesma espécie, até ser capturado, levado para um laboratório e transformado à força. O seu corpo foi aberto para experiências, recebeu DNA de outras criaturas e continuou sendo modificado até praticamente não existe mais nada do animal que ele era antes. E talvez seja por isso que o diretor do filme ficava dizendo em entrevistas que a gente sentiria compaixão pelo T-Rex. Afinal, a verdadeira história dele nunca foi sobre um monstro que escapou, mas sim sobre uma vítima que finalmente conseguiu fugir.